Olá, queridos professores da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a pastora Rosana e hoje estou aqui para trazer a lição número 5 da nossa revista do PEC, que fala, olha só que tema maravilhoso é ele. Confiarei em ti. Salmos 56, verso 3. Então, professor, como é que está sendo a sua aula? Você tem gostado das nossas dicas, das nossas orientações? Espero que tenha ajudado bastante vocês. E hoje nós trouxemos algo assim bem simples para que você possa trabalhar com a sua criança, o seu bebê. Que essa faixa etária, ela compreende entre 0 e 3 anos. Confesso que não é uma faixa etária tão fácil de trabalhar. Você pode, com certeza, às vezes ficar até frustrado, porque de repente a criança ela não fica atenta, ela não se senta para lhe ouvir. Mas não se preocupe, porque isso é natural dela. Então você pode continuar a sua aula, que com certeza ela vai estar aprendendo. E por esse motivo, devido ao foco dela ser muito pequeno, nós precisamos usar estratégias para alcançar a atenção dela. E é por isso que o recurso visual ele é muito importante. Na nossa revista, na nossa lição número 5, ela nos dá algumas orientações. O versículo que compreende essa lição está em Lucas capítulo 7, do verso 1 ao 10. O tema Guardando no Coração, que é o versículo que você vai memorizar com as suas crianças. E você pode dizer para ela, através de musiquinhas, como eu já ensinei uma outra vez, através de palminhas, porque criança precisa ouvir sons, as onomatopeias. Uau! Ei! Isso são sons que elas precisam ouvir porque chama a atenção dela. O vocabulário dela ainda está muito restrito. Então não adianta você trazer palavras difíceis para ela porque ela não vai compreender. Então seja objetivo e direto. Então, crianças, vamos aprender o versículo de hoje. Falem comigo. Confiarei em ti. Aí você faz a festinha. Para eles tudo tem que ter festinha. Porque é a linguagem deles dos sentimentos. Eles sabem que se eu faço uma expressão de animação é algo bom, algo alegre. Então, confiarei em ti. Aí você olha para cima, aponta que Deus está lá em cima. Você não precisa ensinar o versículo dela, da lição. Por quê? Eles ainda não vão compreender. Entendeu? Você vai repetindo durante a sua aula. Confiarei em ti. Ainda que eles não falem nada, mas eles estão batendo palmas e isso está sendo guardado na memória deles. Então, nessa lição de número 5, ela tem por objetivo ensinar a criança que ela deve saber que podemos confiar em Jesus. Mas, professora, será que eles entendem? Sim, eles com certeza entendem. Por isso que você vai explicar para ele de maneira simples. Lembra que o tempo de atenção deles é muito pequenino. Então a história vai ser bem rapidinho. Então, na história de hoje, nós vamos falar sobre o centurião, o servo do centurião que estava doente. E para isso eu trouxe uma amiguinha. Na lição, ela me traz uma sugestão de um boneco de pano ou um boneco articulado. Você pode pegar um brinquedo, que é algo que a criança se identifica. Por que de pano? Porque ele é mais maleável. E aí você apresenta, olha, hoje eu trouxe a minha coleguinha, a Júlia, e ela vai contar a história juntamente comigo para você. Isso já é uma estratégia para chamar a atenção desse bebê. Ele vai ficar curioso, uma boneca, e vai ficar olhando. Oi, Júlia, tudo bem? Eu vou contar uma história para você e para todos os coleguinhas que estão aqui. Sabe quem é a história? Quem é o ator principal? Senta bem aqui, Júlia, que nós vamos já escutar. Olha só, na palavra de Deus fala que existia um lugar, uma casa, onde havia um centurião. O que é um centurião? É um chefe do exército. Então o chefe do exército tinha um empregado dele que estava dodói, estava chorando, estava com febre. Mas aí ele soube que Jesus curava crianças. E aí sabe o que ele fez?
ele estava com seu servo lá na casinha dele, né? Você vai colocar aqui no painel de pregas para chamar a atenção da criança. E ele deixou o servo dele, que estava dodói, lá na casa dele. E ele mandou alguns empregados para ir até Jesus e falar que o servo dele estava dodói. Será que Jesus podia curar ele? Mas ele falou uma coisa muito interessante, crianças. Olha o que ele disse. Disse que Jesus não precisava ir até a casa dele. Por quê? Porque ele não se achava tão importante de receber Jesus lá. E Jesus era muito importante para ele. Por isso ele disse assim, apenas fala, dá uma ordem, dizendo, está curado. E assim meu servo vai ficar curado. Jesus ficou pensando, Júlia, Jesus ficou pensando, que homem cheio de fé. E olha só o que ele fez. Ele disse, vai, e o servo já está curado. E aí, quando os empregados chegaram até a casa, olha lá, o servo já estava em pé, todo saudável, já tinha passado o dodói, já tinha passado a febre e Jesus já tinha curado ele. Que legal, né, crianças? Bate palma para Jesus! Pronto, você já contou a história para sua criança, ainda com a participação de uma coadjuvante, que ela também vai ficar muito interessada. Então, você terminou, lembra de novo do versículo. O que nós devemos fazer, criança? Confiarei em ti, que é Jesus. Quem gostou, levanta a mão. Sempre fazendo festinha, que isso chama atenção. E aí você pode trabalhar as histórias, você também pode trabalhar a musicalização. Lembre sempre que com criança nessa faixa etária, eu preciso trabalhar a musicalização. Entenderam, professores? Eu acredito que vocês vão conseguir atrair. Lembrando que uma dica, sempre que você trabalhar com essa faixa etária, não fique em pé, sente no chão. Você sempre vai precisar estar no chão. Coloque aquele tatame de EVA, faça uma rodinha, de preferência se as mães estiverem na sala, faça uma rodinha com as mães junto e comece a fazer toda a ministração de louvor, de contação de história e de atividade, porque as crianças também têm atividade na revista, olha só. Elas vão pintar a historinha, olha só, o centurião, que lindo! Ainda que não saia perfeito, mas essa coordenação deles é muito importante para eles, para a memorização também. Então você vai trabalhar com essa rodinha de mães e crianças e vai trabalhar a mensagem, a lição desse dia. Espero ter contribuído para a sua aula e até a próxima!